pessoal. Estamos começando mais o Hiroshima Podcast aqui no canal do YouTube. Estamos aqui com meu companheiro de bancada, mais uma vez, não vou chamar mais ele de Ilha Bonner, não, porque ele tá muito boçal. Ele tá se achando já. Nossa. O Siqueira Júnior, agora ele quer ser chamado. Nosso amigo Neto Viana. Estou aqui com o nosso. Literalmente trouxemos aí o Moisés Souza, né? Para vir falar um pouco da palavra de Deus e o que é importante para a gente. E a gente sempre está conversando aí nessa parte de sempre trazer uma coisa que é a espiritualidade que a gente tem e a nossa fé. Neto, quer dar Dar uma reforçada aí. Que menino chato, né? Que pedir pro pessoal se inscrever aí na canal do YouTube, Jequiti. A gente tem que vender nosso peixe, né? Aos nossos pessoal que tá aí lá da tela aqui, compartilhando, comentando. Vamos aí nos comentários. Assistam os nossos podcasts pelo YouTube. Lá, deixe seu comentário, deixe seu like lá, tá bom? Então, hoje nosso bate-papo com o Moisés, né? O Ailson também vai saber. O Moisés, ele é meu primo. Estamos em família aqui então. Então, vamos falar aí um pouco da trajetória do Moisés. Moisés, seja bem-vindo ao Hiroshima Podcast. Obrigado, Neto. Obrigado, Adilson, pelo convite. Eu disse pro Neto que era pra me ter vindo antes, né? Só que eu tinha mais atividades lá da igreja e não pude vir. Mas hoje eu tô feliz de estar aqui com vocês, né? Pra bater esse papo. E acredito que vai ser muito bom para todos aqueles que estarão ouvindo aí. Moisés, é uma satisfação de trazer você aí. E a gente sempre quer trazer pessoas que agregam dentro da nossa cidade. A gente já sabe da sua... Literalmente você leu um livro, a gente já tinha acompanhado algumas coisas no Facebook e também da parte da religiosa e dos projetos sociais que você é engajado dentro da sua igreja. Você quer falar um pouco aí desses seus projetos, que é engajado lá dentro da igreja? Hoje, eu era líder de jovens, né? Fui líder de jovem por 3 anos, né? 3 anos na Assembleia de Deus. Hoje eu já não exerço mais esse cargo. Eu fico até com a Dayana, né? Irmã do Denis, que estava aqui também com vocês. Mas assim, dentro da Assembleia, tem algumas atividades, né? Para jovens, adolescentes. Tem a escola bíblica dominical, que tem para crianças, adultos, jovens e adolescentes também. E essas atividades, né, como a gente conversava ali na mesa, elas servem para tirar muitos jovens, né, muitas pessoas que no nosso município vem enfrentando dificuldade, né, com a família, com envolvimento com drogas. E eu já tive essa experiência, né, de trazer jovens, né, dessa área, né, para tentar recuperá-los, né? E alguns eu tive êxito, outros não, entendeu? Outros tiveram recaída. Então, o trabalho da igreja é um trabalho muito importante, né, na sociedade. Como eu vinha falando, que a igreja ela vai aonde o Estado não vai, aonde o município não pode ir, né? A igreja entra em lugares aonde o município não pode ir. Então, eu vejo assim que a igreja ela tem um papel muito importante na sociedade, né? Para recuperar as pessoas e fazer delas bons cidadãos. A gente estava comentando ali a gente estava falando um pouco, né? E a gente estava falando muito sobre essa situação de qual é importante a religião, né, na vida das pessoas. Uma das situações dessa é que a gente está comentando até nessa parte na época da pandemia que teve aí, os jovens foram muito para as igrejas, né? E como você hoje, como foi um líder dos jovens, a minha teoria está certa ou está errada em termos de realmente, na época da pandemia, os jovens procuraram muito
da parte de Deus. Sim, com certeza, né, Edilson? E também esse momento que a gente viveu, né, foi assim até um desafio para a igreja, né? Que a igreja ela teve que se adaptar a isso aqui que nós estamos vendo, né? Ao podcast, a câmera, né? Teve culto online, a comunicação no WhatsApp cresceu, né? Cada vez mais para a gente não deixar o jovem muito distante da igreja. Então, nesse período, né? Houve assim uma aproximação, né? Mediante aí a internet, né? A internet foi uma ferramenta poderosa, né? Que a igreja teve que se adaptar, né, a essa ferramenta para que esses jovens não se dispersassem, né? E assim a gente conseguisse manter eles, né, na igreja. E com certeza esse foi um período difícil, né? Mas também teve grandes resultados, né? Porque a igreja ela não desistiu desses jovens, né? Insistiu neles. E porque a gente também tinha a certeza, né, de que esse seria o momento que iria passar. E graças a Deus, né, hoje a Assembleia tem bastante jovens, né, na igreja. E assim, esse período, né, como eu disse anteriormente, a internet foi um fator decisivo, né, para ajudar a conquistar esses jovens. Do lado, quando você estava engajado lá dos jovens, qual era o principal, assim, movimento que vocês faziam? Ou vocês literalmente faziam o grupo para, como você estava falando de WhatsApp, ou isso era WhatsApp, ou iam para cá? Literalmente, às vezes, vai para acampamento. A gente fez algumas lives, né? A gente fez algumas lives lá na escadaria, lá na rotatória da cidade, né? Levamos alguns jovens para lá. E as atividades basicamente na igreja, né? Depois que passou esse período, né? E até antes mesmo a gente trabalha, a Assembleia ela trabalha bastante assim com a parte de retiro, né? Retiro jovens da cidade para um sítio, né? Onde tem a parte da brincadeira, né? Mas também tem o ensino bíblico e ensinamentos que vão fazer com que o jovem se desenvolva melhor na sua família, na comunidade onde ele está, no ambiente onde ele está inteirado, né? Então a igreja ela faz esse papel, né? Então não é só assim culto, né? Mas tem a parte do ensinamento bíblico, do respeito aos pais, à família, e isso é muito importante. Moisés, você principalmente, né? Assim, aquelas visitas em comunidade, tem a extensão aí no Rio Atumã e entre outras comunidades. Você também assim chega aí até essas comunidades? Ou assim? Na verdade, a igreja ela tem missionários, né? Que são enviados para esses lugares e ali ele desenvolve um trabalho, né? Com aquela comunidade, com aquelas pessoas, com jovens dali. Então, a gente não se desloca muito, a não ser que tenha, como eu disse anteriormente, né? Um retiro, né? Faz uma programação, a gente vai lá para o Inajatuba, né? Lá para Cesareia, para alguma comunidade do Atumã, a igreja se desloca para ir a essas localidades. Mas fora isso não, porque a gente já tem alguém lá, né, que trabalha, que exerce essa atividade e que está lá para representar a igreja. Essa parte falando muito das comunidades, né? Você tem uma média mais ou menos? Quantas comunidades hoje? Olha, tem Najatuba, vou lembrar aqui, né? Vou citar aqui que eu for lembrando, eu vou citando aqui. Tem o Inajatuba, tem a Cesareia, tem o Manaim, tem a Pedras, tem aqui a Ilha do Madrubá, que mais? Tem mais aí, só que eu tô aqui me tentando lembrar. A idade, né? A idade. Então, mas a Assembleia, ela tem em várias comunidades aí, ela tá presente, né? Para esses nossos irmãos aí do interior que não vêm com frequência à cidade, né? A igreja vai até eles, né? Como eu disse aqui pro Neto, através de missionários, né? Que a igreja envia para esses lugares para desenvolver o trabalho. O calendário de vocês, ele permite, tem alguma programação na qual essas vêm até a cidade? Tem sim. A gente tem um culto chamado culto de missões, né? E nesse culto,
Inclusive todas as congregações que estão no município, né, de todos os bairros, a IGM, Pedra Vermelha, elas se deslocam e vão todas para o Templo Central, né, denominado culto de missões. E os missionários também da estrada, de Inajatuba, vêm para a cidade para a gente se reunir e fazer um culto, todo mundo junto, né, para a gente estar ali em comunhão, né, com esses irmãos que estão mais distantes. Então a gente tira um mês, né, um dia no mês, que é o primeiro domingo do mês, para fazer essa reunião, né, com esse pessoal que são do interior e as congregações que fazem parte dos bairros, né? Então a gente se reúne sim com esse pessoal num domingo, né, de cada mês, para a gente estar em comunhão com esse pessoal. Mas aí nessa parte aí, tipo, hoje vocês têm algum um projeto que vai ser lançado agora, mês de maio, julho? Ação social. Olha disso, a igreja ela trabalha muito com seminários, né? Ela é mais voltada para a parte de ensinamento. As mulheres, elas sempre faziam uma parte social nessa questão de manicure, né? Essa questão de estética. Então, sempre as mulheres faziam essas atividades na igreja, né? E os demais irmãos, né, como os jovens, os homens, né, os senhores, é mais questão de rede de homens, né, rede de jovens, né, que são cultos específicos para essas faixas etárias de idade. Então, a única atividade que eu sei que funciona como ação social, né, é a parte das mulheres, que fazem esse trabalho com as mulheres. A gente tinha convidado, né, assim, essa parte aí que a gente sempre fala, né, que acho que vai sempre estar reforçando essa questão do nosso lifestyle. A gente para e pensa muito aqui, porque eu acho que essa questão religiosa ela é importante para todo ser humano. Então, assim, hoje, de fato, mais uma vez, a gente, como cristão, né, que é importante a gente sempre estar disseminando e falando sobre Deus. Hoje eu coloco aqui como eu chamo podcast, a gente coloca nessa situação de que a gente vai sempre estar convidando vocês para vocês trazerem essa parte que é muito importante, falando, e até, como é a palavra assim, alegre com o tipo de atitude da igreja de vocês também, como das outras que tem. Esse trabalho com jovens, não só com jovens, e também, como a gente estava até comentando na igreja, lá na mesa, e eu vejo assim que vocês vão na delegacia, né, visitar os presos, tem igreja que vai hoje, trabalha com o pessoal que com droga, com álcool, com outros tipos de situações aí, ilícitas até. Então, assim, vocês não têm essa situação de não ir ao que falar, não, nesse lugar a gente não vai. A gente vai, vocês vão nessas regiões, né, nessas partes que a grande maioria não quer ir. Então, assim, hoje qual é a importância que, batendo muito nessa analogia que eu fiz aqui, hoje qual é a importância que Deus ele tem na sua vida e a sua religião? Eu queria contar um fato que aconteceu comigo, né? Poucas pessoas sabem disso, né? Agora, esses tempos que eu tenho contado isso, né? Mas o meu primeiro contato, assim, com Deus, né? Eu não vou nem dizer, assim, religião, né? Eu vou dizer, assim, Deus, porque foi num sonho que eu tive, né? O Senhor, eu sonhava que Itapiranga pegava fogo. Eu tinha 6 anos de idade, Adilson, quando eu tive esse sonho, né? E daí vocês vão entender o porquê que eu acho que é tão importante, né? A igreja, né? A religião, vamos colocar assim. E com 6 anos de idade eu tive um sonho, né? E esse sonho foi dentro da igreja. Eu tava dormindo, sempre ia pra igreja ali, a mamãe levava a gente pra igreja, né? Garoto. E sempre chegava na hora da pregação da palavra, eu dormia. Aí teve uma noite que eu tive um sonho. E esse sonho de Itapiranga pegava fogo. E eu via muitas pessoas com dificuldade, né? Pessoas sendo atormentadas. E eu ouvia uma voz, né, do céu que dizia assim pra mim, você tem que pregar o evangelho pra essas pessoas. Você tem que falar do meu amor pra elas. E como eu era criança, eu não entendia aquilo, né? Depois que eu cresci, que eu fui compreender aquilo. Que é a importância do evangelho de alcançar essas pessoas, né? E hoje,
eu tenho isso como você perguntou, né? Qual a importância disso tudo? A importância disso é de transformar as pessoas, a vida das pessoas. Inclusive agora nós tivemos no Encontro com Deus, que foi um evento da igreja, e tinha um rapaz lá, por uma questão de ética, eu não vou citar o nome dele aqui, né? Mas que ele é muito envolvido nas drogas aqui em Itapiranga. E nós levamos esse jovem, nós conseguimos levar ele para lá. E ele se sentiu muito bem e aceitou a Jesus, né? E passou esses 3 dias conosco lá. E como a Adilson disse, assim, a igreja ela não olha a barreira, né? Ela não olha as pessoas. Ela quer levar o evangelho, né? Levar a palavra de Deus que transforma o ser humano. Então, eu vejo a importância do evangelho é de transformar o ser humano, né? Para mim, eu tenho isso como uma grande importância, né? O evangelho transformar a vida dessas pessoas que muitas vezes até a sociedade já tem como alguém que não dá mais para recuperar, né? A igreja vai lá e recupera, né? Através da palavra de Deus. Então, esse é o ponto-chave, né? Para mim, a maior relevância da igreja é transformar a vida das pessoas. Eu tenho isso como o principal, né? A gente, como eu tava falando, essa parte aí que é importante, a gente colocando aqui no nosso programa, até das coisas que a gente faz, as pessoas hoje, ela falam, não, vocês hoje estão, até brinco com o Neto, porque esse cara fala que ele vai ser candidato, vai ser isso, mas eu acho que quando você se propõe a falar e ajudar as outras pessoas, você não tem que colocar esse tipo de barreiras, porque essas barreiras, como a gente até coloca como religiosa, né? É importante para a gente sempre estar ajudando as pessoas ali. Então, a gente levando, que hoje você está falando aí, é importante, né? É, o Deus, na verdade, essa é a palavra correta. Deus, ele não esquece de você se você hoje está no fundo do poço ou não. Vai estar ali para lhe resgatar e trazer aonde você estiver. E uma das situações por isso que eu falei, e reforço mais uma vez, a gente veio para a gente fazer diferença na nossa cidade para trazer isso aqui, né? Para a gente trazer pessoas que façam a diferença. Quer falar um exemplo aí que a gente tem como opinião se você hoje é ateu, beleza, sua opinião, você não quiser acreditar, você acha que é a sua religião, não, que a sua vontade é essa de não acreditar, mas a gente como cristão, a gente sempre vai estar falando que é Deus. Deus, ele, não importa se você não acredite nele ou não, ele vai estar ali. E uma das situações que a gente já pergunta, levando na situação com você aí, hoje da parte lá, você tem uma estimativa mais ou menos quantos jovens, quantas pessoas tem na agregação de vocês, lá no templo de vocês, lá na igreja?